Bem-vindo ao programa Direito e Globalização. Esse programa é uma realização da sua TV aberta e pode ser assistido nos canais NET 9 analógico digital, a TVA no 72,99, a TVA digital 186, ou também pela internet pelo site ultimainstância.com.br. Cantor, qual é o tema de hoje? Pois é, hoje temos um tema muito interessante que vai, sem dúvida nenhuma, agradar o telespectador, que é o terceiro setor. Para os que não sabem, já já nós vamos descobrir, desvendar o que é o terceiro setor. E para nossa alegria temos hoje dois ilustres convidados, o Dr. Josenir Teixeira, que é advogado, vice-presidente da Comissão do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, e também a doutora Helena Maria de Jesus Cravo Roxo, advogada e secretária da Comissão do Terceiro Setor da OAB. Quero agradecer a presença de ambos e começaria, Martim, desde logo, perguntando à doutora Helena Maria o que é o terceiro setor, para que o nosso telespectador possa ter um conhecimento, em linhas gerais, do que se trata o terceiro setor. Bem, o terceiro setor é uma nomenclatura que a gente utiliza para diferenciar do primeiro, que seria o setor público, o segundo, o setor privado com fins lucrativos, e o terceiro nessa nomenclatura é o setor privado sem fins lucrativos. Então, reúne todas as organizações que fazem algum trabalho para a sociedade civil, normalmente são oriundas da sociedade civil, e que não tem fins de lucro, ou seja, tudo aquilo que é realizado deve ser utilizado pela própria organização, para os seus fins. Doutor Josenir, são as famosas ONGs, as organizações não governamentais, é isso? São as famosas ONGs. São as famosas ONGs. De 95 para cá, quando nós começamos a estudar o terceiro setor propriamente dito, a gente recebeu esse rótulo, e este rótulo menor, que é ONG, é muito utilizado hoje em dia para englobar uma série de entidades, basicamente sem fins lucrativos. Mas nem todas, eu diria que podem ser enquadradas como sendo do terceiro setor, por conta deste recente rótulo, a gente ainda não tem um conceito jurídico definitivo do que seja terceiro setor. Então nós temos muitas ONGs, que são entidades sem fins lucrativos, que compõem esse chamado terceiro setor, mas que na verdade não deveriam compor este terceiro setor, porque as atividades que ela desenvolve não são destinadas à coletividade ou à sociedade em geral. Mas ainda estamos passando por este momento de separação do que efetivamente é uma ONG que deveria compor o terceiro setor de uma ONG que não deveria compor o terceiro setor dentro deste conceito que ainda está sendo definido. Essa junção, ou seja, ou mistura de empresas ou de entidades que não deveriam estar no terceiro setor, isso se deve a eventuais benefícios, interesses em benefícios fiscais, ou alguma coisa, investimentos estrangeiros. É por isso que algumas empresas estão no terceiro setor e não deveriam estar? É esse o motivo, né? Na verdade, o que diferencia basicamente a entidade que poderia ser aceita dentro do conceito do terceiro setor seria a finalidade da atividade que ela desenvolve. Ou seja, eu não posso ter um público fechado e realizar atividade só para estas pessoas específicas que eventualmente até me pagam associação. A atividade a ser prestada não pode ter nenhum tipo de discriminação e tem que ser para a coletividade como um todo, para a sociedade em geral. Por isso que algumas entidades que são constituídas sob a forma de associação e fundação, como todas são, eu entendo que elas não deveriam compor o terceiro setor porque elas realizam atividades em prol de um público específico e não permite que outros públicos tenham acesso a essas atividades. Então, essa é a diferença. Quando eu tenho uma creche que efetivamente atende a toda e qualquer criança que procure, dentro de alguns requisitos, eu entendo essa entidade como terceiro setor. Mas se eu tenho uma entidade que congrega, por exemplo, só advogados, e esses advogados pagam uma mensalidade, e todo o serviço realizado por esta entidade é voltado único e exclusivamente para advogados, eu estou segregando o restante da sociedade. Essa entidade é importante, é sem fim lucrativo, mas daí a enquadrá-la como sendo do terceiro setor, eu acho que há uma distância. Por exemplo, a questão da biopirataria na Amazônia. Existe uma série de ONGs, sobre esse manto de ONG, que vão fazer pesquisa na Amazônia, de flora medicinal, e acabam pegando conhecimento ancestral da medicina da floresta,
registrando a patente de remédio no exterior e vendendo e pagando-se muito caro. Na ideia, mais ou menos, na sua experiência, qual é o tamanho do terceiro setor no Brasil? É grande. Se é que se pode dimensionar. É grande e está crescendo cada vez mais, numa velocidade até espantosa. Porque hoje em dia a sociedade em geral, ela gosta de criar ONG. E alguns gostos são interessantes. Quando uma pessoa resolve criar uma entidade sem fim lucrativo para ajudar ao próximo, para atender uma deficiência do bairro, uma deficiência disso ou daquilo, é interessante, é salutar e é bom para a sociedade que isso aconteça. O problema é que, paralelamente a esta ideia desta pessoa bem intencionada, nós temos pessoas que também criam esta mesma entidade dessa mesma forma, porque a legislação é a mesma, mas com propósitos não tão benéficos à sociedade. Então a gente tem, por exemplo, alguns profissionais liberais que resolvem criar uma ONG, uma associação civil sem fim lucrativo, para efetivamente prestar serviço e, eventualmente, usufruir de desconto de imposto. Isso não é adequado. Isso é desvio de finalidade, né? É desvio de finalidade e é uma tentativa de desoneração tributária de uma forma ilegal. E acaba desmoralizando todo um trabalho sério, uma rede social que existe. Acaba desmoralizando este setor que a gente resolveu chamar de terceiro e que recebe esse rótulo de ONG. E dentro deste balaio chamado ONG, nós temos entidades sérias, não tão sérias, entidades grandes, pequenas, organizadas, desorganizadas. Então, estamos numa discussão muito grande do que é terceiro setor e do que é ONG. Está aí a CPI instalada pelo Senado, criada pelo Senado no final do ano passado, instalada agora há coisa de 2 semanas. Na verdade, é a terceira CPI que as entidades do terceiro setor já sofrem. E essa CPI foi criada para investigar em torno de 22 entidades, 22 ONGs, que receberam alguns milhões de reais de repasse do governo federal e esse dinheiro não chegou no destinatário. Agora, os meios de comunicação divulgaram, nessa época mesmo, divulgaram um desvio grande das verbas destinadas ao terceiro setor. Isso não cria um desincentivo ou mesmo uma visão distorcida do que é o terceiro setor? Eu acho que cria com certeza e eu acho que é também um aspecto muito pequeno no todo. Embora isso é que seja mais veiculado, o grosso do terceiro setor são organizações sérias, que fazem trabalhos fantásticos, que nem tudo é feito da melhor maneira. Então, no terceiro também existe esse aspecto. Talvez quase nada, né? Só meramente boato. O problema é que essas exceções que a doutora Helena está falando acabam virando regra pela massa com que a mídia acaba veiculando essas informações. E aí parece que o terceiro setor é composto por pessoas que querem obter benefícios próprios utilizando uma ONG de fachada. E não é bem isso, a doutora Helena salientou muito bem. Qual é o setor, na verdade, que está... Exatamente, você acaba verificando, existe uma conexão, quando é da verba pública, você vê uma conexão de caráter político, né? Pois é, e por conta dessas notícias e dessas ações intempestivas, eu diria, o governo vem a reboque desses acontecimentos tentando fechar algumas brechas. Depois da instalação da ONG, o governo editou um decreto federal, que vai entrar em vigor em 1º de janeiro, que proíbe o repasse de verbas públicas para entidades que tenham na sua diretoria estatutária e no seu conselho parentes até 3º grau de qualquer autoridade pública, juiz e etc. Eu conheço alguns que vão perder, viu? Tem uma série de entidades que eventualmente você tem um parente distante ou próximo, mas isso é a intempestividade do legislativo. Então, ao entrar em vigor em janeiro, nós teremos problemas sérios de entidades que, por acaso, por felicidade, são dirigidas por pessoas que têm parentes no poder público, no judiciário, no legislativo. Isso não é pecado. O problema não é ter parente, o problema é que pode ser filho. Desde que haja uma boa intenção e que não há um desvio de verba. Então, é por conta destes atos intempestivos que acabam complicando a vida das entidades do terceiro setor genuínas. Não só essa, dei apenas um exemplo que é recente, mas vários atos desses é que acabam fazendo com que o terceiro setor vire uma coxa de retalhos do ponto de vista legislativo, do ponto de vista de entendimento dele da sociedade, e a gente fica no meio dessa situação toda.